E aí, pessoas, beleza? Nosso assunto de hoje é a Mesopotâmia, cujo a localização era em terras do atual Iraque. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. Ela recebeu este nome por conta de dois grandes afluentes locais, o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses rios atraíam diferentes sociedades para a regionalidade que fundaram diferentes impérios locais, onde um império ia sucedendo o outro. A sociedade mesopotâmica ela é estamental, ou seja, o que define a sua condição social é o seu nascimento. Nasceu rico, morre rico. Nasceu pobre, morre pobre. Ela é uma sociedade altamente hierarquizada, ou seja, em forma de pirâmide. Vamos compreender melhor. No topo da pirâmide estava o líder, o chamado Pater. Quais os poderes que ele tinha? O poder político, o poder militar e o poder religioso. Então, ele era um teocrata. Um pouco mais abaixo estava a nobreza, que era a alta patente militar, e os sacerdotes, que eram líderes religiosos locais. Um pouco mais abaixo estão os escribas, aqueles que sabiam ler, escrever e calcular. Eram responsáveis por cobrar impostos e controlar os estoques dos celeiros reais, que eram depósitos de alimentos para momentos difíceis. Um pouco mais abaixo estão os comerciantes, aqueles que comercializavam, e os artesãos, divididos em dois grandes grupos. O simples, artigos rústicos para o dia a dia, e o de luxo que produzia para o palácio. Um pouco mais abaixo estão os camponeses, eram aqueles que trabalhavam e pagavam impostos em gênero ou em trabalho temporário em obra pública. E na base estavam os escravos. Eles realizavam todos os tipos de atividades e se tornaram escravos por diferentes motivos, ligados à penitência, como perdedores de guerra, vendidos pelos pais, por dívida e outros motivos mais. A principal atividade econômica na Mesopotâmia era a agricultura. Para ocorrer essa atividade econômica, era necessário o desenvolvimento de obras hídricas, canais de irrigação, levar água para a plantação, canal de drenagem, retirar a água da plantação, e diques, que era conter água. O que também ajudou na prosperidade econômica foi o desenvolvimento de calendários, que eram regidos pelas cheias e secas dos rios. Os calendários diziam o momento certo para plantar e o que plantar. Se é um período de seca, vamos plantar um artigo mais resistente à seca. Se não é, um artigo que necessita de mais água. A plantação era feita nas margens dos rios, geralmente de forma posterior às enchentes, que fertilizavam as terras com aluvião, que era uma espécie de lodo que vinha do fundo do rio para as margens. Outra característica da Mesopotâmia é o politeísmo, que é a crença em vários deuses, ligados à força da natureza. Quando pensamos em religiosidade, também devemos lembrar que os mesopotâmicos construíram grandes obras religiosas, como os zigurates, que eram templos. Outra grande invenção da Mesopotâmia foi a escrita. A escrita cuneiforme. O que era isso? Uma placa de barro que possuíam riscos. Essa escrita, com o passar do tempo, ela sofre modificação e melhora a sua comunicação.
A escrita foi importante para surgir o primeiro código de leis escritas. Onde ele surgiu? Na Mesopotâmia. Quem mandou construir o primeiro código de leis escritas? O rei Hammurabi. Onde ele construiu? Em uma torre, ele mandou colocar todas as leis de época. A torre ficava em um local público para que ninguém alegasse ignorância de uma determinada lei. Essas leis não foram uma invenção de Hammurabi. Ele simplesmente mandou escrever essas leis. Essas leis elas já existiam por tradição, via oralidade. Ele mandou escrever e foi tido como um grande rei legislador, criador de leis. Outro fato presente na história da Mesopotâmia são os mitos. Eles são histórias que se repetem para explicar o mundo da época. Vamos conhecer um? O da Torre de Babel. Segundo o mito da Torre de Babel, os homens começaram a construir uma torre para alcançar Deus, que ficara furioso e lançar um raio sobre a edificação. O raio derrubou a edificação, alguns morreram e outros saíram falando outra língua. Era impossível o entendimento e era impossível a concretização de uma nova obra. Por quê? Porque ninguém se entenderia naquela Torre de Babel. Isso é uma forma de explicação mitológica para explicar por que as edificações de época caíam e por que existiam diferentes línguas. Hoje, para a história, sabemos que as edificações caíram por causa das condições de engenharia de época. Eram avançadas para aquele tempo, porém não conseguiam conter grandes pesos em altura. Já as línguas são devidos a processos de andanças que ocorrem ao longo dos anos. O homem anda para uma determinada regionalidade, desenvolve uma cultura ali ao longo do tempo, inclusive uma língua própria. E a última característica importante você reparar, talvez você já tenha reparado, é que a história da Mesopotâmia, respeitando particularidades, ela se parece com a história do Egito. Repare, ambos têm a agricultura como principal atividade econômica. Ambos desenvolvem obras hídricas. Ambos desenvolvem obras religiosas. Ambos são adeptos do politeísmo. Ambos possuem escrita. Ambos possuem líderes teocratas. Ambos possuem escribas. E outras características em comum mais. Gente, por hoje é só. Aproveite a nossa aula. Um abraço.